Olá, deixa eu apresentar para vocês aqui agora o nosso mais novo lançamento, que é o nosso aplicativo de prestador de serviço na versão 2021, que está sensacional. Este aplicativo é perfeito aí para você poder levar para sua cidade ou para sua região, para poder conectar prestadores de serviço com quem precisa de um determinado serviço. Essa solução é sensacional, pois hoje em todas as cidades existem aí milhares de prestadores de serviços autônomos que precisam estar em algum tipo de plataforma, em algum tipo aí de solução, para eles terem a maior quantidade de solicitação de serviços possíveis. Então, muitas das vezes, esses prestadores de serviços, eles são aí até mesmo ocultos no mercado, são excelentes profissionais, mas às vezes não são encontrados no mercado. Por quê? Porque não tem uma plataforma que apoia eles e que coloca eles no mercado aí para eles poderem se destacarem. Então, esse aplicativo, a solução dele é para justamente sanar essa situação. Por quê? Ele vai conectar o prestador de serviço que está ali procurando um serviço no dia a dia com quem está aí procurando um serviço, seja, por exemplo, uma doméstica, ou, por exemplo, um pintor, um técnico em informática, um técnico em manutenção em celular. Então, tudo isso pode ser contratado diretamente pelo aplicativo, e melhor ainda, pode ser diretamente na casa do cliente, no escritório do cliente, tudo no conforto do cliente. E o prestador de serviço, ele faz toda a gestão diretamente pelo aplicativo dele. Ok? Vamos mostrar aqui agora um pouquinho do aplicativo para que vocês possam conhecer um pouco mais. Aqui nós estamos com a versão do aplicativo para o cliente. Então, o cliente que vai procurar algum tipo de serviço, ele vai ter um aplicativo com a cara igual essa. Então, ele vai fazer o login, né? Igual já está logado aqui já. E ele vai poder usufruir de toda a plataforma. Aqui em cima no aplicativo, você pode colocar um banner. Por exemplo, às vezes você quer colocar aí, às vezes você pode, alguma empresa quer ficar destacada, você pode cobrar dessa empresa o banner ficar aqui no topo. Isso é uma função legal para você poder ganhar um dinheiro aí no dia a dia com o aplicativo na sua região. Então você pode colocar aqui quantos banners você quiser, ok? Esse banner ele é clicável. Quando a pessoa clica no banner, direciona, por exemplo, para um site ou para o WhatsApp, para onde você desejar que vai o link. Então, uma função legal para você poder ganhar dinheiro aí com essa funcionalidade. Aqui, ó, vai ter todos os prestadores mais próximos. Então, o aplicativo trabalha por geolocalização. Então, o que significa isso? Que sempre que o cliente for procurar algum tipo de prestador de serviço, ele abrir o aplicativo, vai pegar a localização que o cliente está, baseado nessa localização, vai listar para ele aqui os prestadores mais próximos, ok? Então, vai mostrar para ele aqui os prestadores que estão mais próximos. E ele pode ver aqui, ó, todos os mais próximos aqui no aplicativo. Ele pode clicar sobre esse prestador e ver todas as informações dele. Pode chamar ele para conversar no chat. Pode favoritar esse prestador de serviço. E pode agendar um serviço, caso ele queira. Então, ele pode fazer um agendamento aqui de imediato. Então, basta ele colocar data e hora. E aqui ele vai colocar o endereço onde quer que seja executado o serviço. O cliente também consegue ver informações do prestador, estrelinhas dele, quanto que ele cobra por hora no trabalho dele, quantos trabalhos ele já concluiu, aqui as informações, galeria de fotos se o prestador quiser colocar, serviço, por exemplo, às vezes o prestador de serviço ele coloca lá algum tipo de produto ou serviço que ele quiser ali criar um menu com todos aqueles serviços fixos, ele pode criar isso também. Então fica mais fácil para o cliente poder encontrar. Aqui, ó, na listagem, o cliente já consegue ver aqui, por exemplo, ó, a quantidade de serviços concluídos pelo cliente, pelo esse prestador, a qualificação aqui, igual por exemplo, ó, essa doméstica, ela já tem 5 estrelas, já concluiu 2 trabalhos. Então, tudo isso você consegue controlar, o cliente consegue visualizar aqui direto pelo aplicativo dele. Outra coisa legal, o cliente consegue também aqui, ó, filtrar profissionais através
de categoria, por exemplo, de valor, né, no caso aqui moeda, que é Brasil, por faixa de preço, né, ele consegue fazer um filtro aqui por faixa de preço também. Isso é legal, porque às vezes o cliente ali, às vezes tem uma listagem muito grande de prestador de serviço e ele quer um valor ali razoável para o trabalho que ele quer que execute. Aqui em cima tem um filtro, onde o cliente pode buscar também por preço, ele pode buscar por preço, por trabalho realizado, por destaque e por favoritos. Tem essa busca aí também que ele pode fazer. O cliente aqui pode visualizar os prestadores de serviços recomendados também. Tem a opção aqui de recomendados. Aqui tem os agendamentos que esse cliente já fez. Então esse agendamento está aqui em aberto aqui. Esse agendamento aqui, ele não foi pago ainda, né? Então tá aqui para vocês verem. Esses aqui já foram pagos. Esse cliente aqui, o serviço que ele já solicitou, que ele pagou e que ele ainda não pagou. Vou voltar aqui um pouquinho. Aqui mais abaixo o cliente consegue ver também todas as categorias que o aplicativo oferece. Tudo isso de forma prática e rápida, olha, para o cliente poder navegar sobre as categorias. Ele pode clicar sobre a categoria e visualizar os prestadores de serviço que estão diretamente vinculados a essa categoria. O cliente consegue ver aqui também as faturas recentes, né? Então, se ele tem fatura recente, ele consegue visualizar aqui, ver a situação dela, se está paga ou não, né? Consegue visualizar aqui e consegue pagar essa fatura. E que no pagamento ele pode pagar. Se ele tiver um cupom de desconto, ele pode digitar o cupom de desconto, né? E ele pode pagar no cartão, dinheiro ou saldo na carteira, né? O cliente tem a opção aí de adicionar saldo na carteira com um cartão de crédito. Ele adiciona esse saldo e pode utilizar aí para solicitação de serviço, ok? Aqui no lado superior esquerdo, o cliente tem a opção do menu dele, onde ele vai ter várias funcionalidades aqui, ó. Ele tem a home, que é o início, né? Próximos de você, que é os prestadores de serviço próximos, chat, aqui os prestadores próximos. Ele tem a opção de chat, de fatura. Ele tem a opção aqui, o mais legal no aplicativo é o seguinte, ó, essas duas funcionalidades. O cliente pode tanto agendar um serviço, por exemplo, ele agenda um serviço lá com um determinado horário. Então ele vai lá, encontra o prestador e faz um agendamento com aquele prestador. O prestador aceita e vai executar o trabalho, obviamente. E o cliente também pode publicar um serviço. O que é esse publicar um serviço? É bem legal, que é como se fosse um leilão. O que o cliente faz? Imagina só, às vezes o cliente tem lá, por exemplo, vou colocar uma situação trivial. Às vezes o cliente, por exemplo, tem o quarto da filha dele para pintar. Então ele vai lá e publica esse serviço aqui. Tem até esse serviço publicado aqui, que deixei em aberto, né, com o cliente, que o prestador já aceitou e já está aqui pronto já. Então o que acontece? O cliente vai postar esse serviço, logicamente colocando a categoria, né? Ele vai colocar a categoria, vai colocar o título do serviço que ele quer que executa, e aqui ele vai colocar a descrição, né? Aí coloca o máximo de descrição que ele puder. Aqui ele vai informar o valor. Aí o legal é aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai informar aqui, ó, o valor desse serviço. Então, assim, o que ele acha que é válido para ele poder pagar por esse serviço, ou o que ele tem ali naquele momento, né? Imagina só, ele tem, olha, eu tenho R$200 e quero contratar uma pessoa para pintar o quarto da minha menina. Então ele vai postar, publicar esse serviço aqui e colocando o valor de R$200. Então, todos os prestadores de serviço daquela categoria ali vai visualizar esse serviço e vai ver lá, nossa, esse serviço aqui R$200. Então o que acontece? Aí, por exemplo, se um prestador de serviço quiser aceitar pelos mesmos R$200, ele pode aceitar esse serviço pelo valor de R$200 proposto pelo cliente. Mas se o prestador de serviço, por exemplo, não, eu não quero fazer esse serviço por R$200, então eu vou oferecer para esse cliente, eu não acho que esse serviço, por exemplo, vale R$200, porque um quarto, a metragem dele está grande e tal, então
esse serviço eu vou cobrar, por exemplo, R$300. Então, o prestador de serviço, lá na hora que ele vê que esse serviço está de R$200, ele pode ir lá e propor o valor de R$300. Tem que colocar R$300 e manda a conta proposta para o cliente. Aí o cliente vai receber essa conta proposta, vai olhar R$300. Opa, beleza, não, tudo bem, R$300. O prestador aqui explicou por que está esse valor, então eu vou aceitar. Então ele aceita o serviço, então ele pode negociar o valor diretamente pelo aplicativo, de forma transparente, tudo isso dentro da plataforma. O cliente também, olha só, ele pode adicionar fotos do serviço, né, que ele quer que faça, então ele pode tirar ali quantas fotos ele quiser. Por exemplo, às vezes é uma pintura de um veículo, né, às vezes é sei lá, uma pintura de uma casa, de um quarto, enfim. O cliente pode colocar o máximo de informação que ele puder. É muito legal isso porque dá transparência e dá liberdade tanto para o cliente quanto para o prestador de serviço fazer ali a parte de negociação. E tudo isso controlar diretamente pelo aplicativo. Ok? Então você aí, como dono do aplicativo, não precisa se preocupar em questão disso aí, porque o aplicativo faz o controle de tudo isso, ok? Aqui agora tem a opção aqui de carteira, né? Onde o cliente pode, como eu falei, né? O cliente pode adicionar saldo na carteira dele. Então ele pode pegar um desses valores aqui ou informar um valor diferente, por exemplo, R$150. Ele vai adicionar o saldo na carteira dele. E esse saldo fica disponível para ele poder utilizar aí no dia a dia como prestação de serviço, como solicitação de serviço, ok? Aqui tem a opção de perfil, configurações, notificações, obter oferta, suporte, tudo isso aqui no aplicativo. Então o aplicativo é bem completo, perfeito aí para você poder conectar os prestadores de serviço da sua região. Então, às vezes, sua região é muito carente em questão disso aí, porque hoje, se você for olhar, às vezes, uma busca no Google, ou mesmo uma busca no jornalzinho de bairro, ou mesmo boca a boca, o cliente ali, ele encontra enorme dificuldade para encontrar um prestador de serviço que vá auxiliar ele numa determinada situação. Então, o aplicativo vem para sanar essa dor aí do cliente. Outra coisa legal que vocês devem estar se perguntando aí desde o início do vídeo, né? Você gostou do aplicativo e está se perguntando desde o início do vídeo: como que eu vou ganhar dinheiro com esse aplicativo? Lembra lá no início que eu falei que você pode ganhar aqui como publicidade, né? O banner aqui, publicidade. E, obviamente, o principal foco, você vai ganhar um percentual sobre cada serviço prestado pelo prestador de serviço. Então, por exemplo, lá, prestador de serviço, você vai cobrar dele 15% do serviço dele. Então, independente do valor do serviço que der, você vai cobrar dele, vai cobrar daquele prestador, a plataforma já separa isso automaticamente, os seus 15%. Então, o objetivo do aplicativo é você ganhar percentual sobre o serviço prestado. É legal, né? Você oferece a solução para o prestador de serviço, ajuda o cliente que está do outro lado, o cliente só vai pagar o serviço que ele está solicitando, e você aí ainda ganha por isso. Bacana? Então, na descrição do vídeo tem aí todas as informações para você entrar em contato conosco e você aí levar para a sua cidade ou sua região o nosso aplicativo de prestação de serviço, Uber para serviço. Legal?